Muito bem, gente, começa agora o último episódio da nossa temporada do podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição jovem. E eu estou aqui com ele, ele não tem um irmão chamado Leandro, mas é o Leonardo. E aí, pastorzão, beleza? Tudo bem, Adriano? É uma alegria estar aqui com vocês, mas também nós temos a presença ilustre do nosso querido Vitor Kenji. Isso aí, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui entre pastores, entre amigos, para compartilharmos um pouco da lição. E nós estamos aqui também com o nosso departamental de jovens da Associação Paulista Leste, pastor Fabrício Leão. Ai, sabe, velho. Impõe respeito o nome, né? Esse nome ajuda, tem hora, cara. Bom demais que a gente está com vocês aqui, o pessoal também do podcast aí que tem nos acompanhado, finalizando aí mais um bloco de estudos aí desse trimestre. Foi fantástico, viu, pastor Adriano? Foi muito legal, uma experiência bem interessante, poder separar esse tempinho a cada semana para meditar na Bíblia e crescer aí na graça de Jesus através do estudo da Palavra de Deus. E esse tema, alianças, foi para mim sensacional. Eu aprendi bastante. A gente parece que, para nós que estamos aqui sempre falando e tal, parece que meio repetitivo, mas isso me quebrou um paradigma, né? Que a lição, ela repetindo, ela vai ampliando, né? Até chegar num ponto assim que a gente percebe como foi importante repetir certos conceitos, né? E hoje estão bem claros na nossa cabeça, né? E para brindar o nosso último episódio do podcast, nós queremos aí fazer um sorteio especial, pastor Fabrício. O que o nosso camarada aí que marcar a hashtag permanecer no contexto, ele vai participar de um sorteio. Em primeiro lugar, o que ele vai ganhar? Cara, a camiseta que todo jovem da Paulista Leste quer conhecer, viu? Será que na próxima temporada a gente já vai estar com ela? Com certeza, cara, com certeza. Deus é fiel, ele cumpre suas promessas, né? Ele vai permitir que a gente também tenha a oportunidade de brindar aí, de poder sortear e entregar para o ganhador aí que estiver seguindo nossas hashtags aí e também postando aquilo que nós temos pedido. A camiseta, em primeiro lugar, a camiseta aí do podcast No Contexto aqui da Paulista Leste. E em segundo lugar, quem marcar a hashtag permanecer no contexto na sua postagem, eu vou explicar depois o que tem que fazer na postagem, tá? Mas, pastor Fabrício, o segundo lugar vai ganhar o quê? O segundo lugar vai ganhar uma assinatura anual da lição da Escola Sabatina Digital. É isso aí. Outro nível, né? Facilitar, ajudar, é mais prático também. Alguns gostam, né? Sim. Se você ganhar, você vai poder também desfrutar desse recurso, que é bem legal também. E em terceiro lugar, o que o nosso ganhador vai levar para casa? 3 meses do Spotify Premium. É isso aí, gente. Você que está aí concorrendo já pode fazer sua hashtag. O pastor Adriano vai colocar agora para você aí. E eu acho que vai valer a pena. Não deixa de compartilhar. Fique esperto no desafio. Qual que é o desafio, Adriano? O desafio é o seguinte, você vai tirar uma foto ou um print aí da nova lição Jovens, né? Que promete treta, polêmica. Essa daqui, ela é só para maiores de 17 anos. Essa, 16. 16 anos. Não chegou a partir de 16. Na realidade, é um tema muito legal, necessário. Eu acho que a juventude vai gostar demais. E eu acho que esse tema, biblicamente bem abordado aqui, vai ser uma oportunidade da gente quebrar muitos tabus. O tema do próximo trimestre é sexualidade. Já aumentou o Ibope aqui, já subiram os inscritos do canal. Sexualidade. Vamos discutir vários temas aqui. Qual é a posição da Bíblia em relação à cultura envolvendo a posição da Bíblia, entendi. Isso aí, vai ser muito legal, vai ser bem legal. E aí a ideia é que a gente tenha um trimestre de crescimento, de desenvolvimento, para a gente aprender com respeito a esse tema tão importante, necessário para a vida dos nossos jovens aí. E vamos falar muito aí sobre pureza, sobre desafios, esperar do casamento, sexualidade ou sexo seguro. O que a Bíblia fala sobre isso? E o próximo trimestre vai certamente, promete, viu, ter um momento aí de bastante crescimento também de estudo da Bíblia dentro desse tema que é tão necessário e importante para a felicidade dos nossos jovens. Sexualidade é o tema do próximo trimestre da lição Contexto Bíblico. Então é fácil para você concorrer, você marca aí, tira uma foto, um print da nova lição, da capa da sua lição e marca aí, hashtag permanecer no contexto para concorrer à camiseta, à lição digital e também 3 meses de Spotify. E nos siga então lá também no perfil @ja.paulistaleste e também no YouTube /paulistaleste. E para a gente começar aqui, quero convidar o Kenji. Kenji, por favor, cara, pede a bênção de Deus para o nosso estudo desse momento. Com certeza, vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui hoje em condições de estudar a Tua Palavra e aprendermos mais sobre Ti. Queremos te pedir uma bênção especial pelas nossas mentes, nossas vidas, que nós possamos, nesse momento, entender mais o Teu desejo, da Tua vontade para a nossa vida, mediante o estudo da Palavra, Pai. É isso, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então vamos ler o nosso texto bíblico, que é um dos textos, assim, para mim, um texto importante, né? João capítulo 15, falando ali, Jesus falando sobre o relacionamento cristão, o relacionamento entre ele e os discípulos, né? Então, João capítulo 15 é o nosso texto-chave. E eu queria ler o verso 4 e o verso 5, que diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, né? É um tema assim muito interessante, porque depois de ter falado tanto de aliança com Deus, nós temos que aprender a permanecer nessa aliança, né? Não podemos cair nos mesmos erros dos nossos pais aí, que quebraram a aliança eterna, né? Então eu quero já jogar aqui para nossos amigos aqui, ó. Começar com você, Kenji. Você que tem essa cara de intelectual, amante das escrituras, teólogo nas horas vagas aí. Amigão, me ajuda a entender aqui aos nossos ouvintes o que significaria permanecer. Como assim? Permanecer em Cristo. Como assim? Bom, a própria lição ela traz aí na tirinha da semana, né? Uma ilustração da lâmpada tentando brilhar, mas ela não está conectada na tomada. E eu diria que permanecer, principalmente nesse contexto da aliança, seria estar conectado a Deus. Permanecer na aliança, conectado à aliança que Ele fez com a gente, né? Que nós estudamos durante esse trimestre. Muito bem. Pastor Leonardo, né, que não tem o irmão Leandro. Eu acho que só alguns. O Fabrício entendeu a piada no começo, né? Do Leandro e Leonardo. Era para rir, como sempre, né? Mas entendi que você está bem inspirado, né? Eu lembrei de Leandro e Leonardo. Pastorzão, o Kenji aqui falou então que nós temos que estar conectado em Jesus, né? O permanecer. Mas o que você teria aí para complementar sobre essa questão de permanecer em Jesus? Isso é um aspecto muito amplo na vida. E um cristão verdadeiro, ele precisa estar interligado a Cristo, porque nós não temos luz própria. Então, se nós não estivermos conectados, ligados à fonte da vida, do amor, da graça, da paz, nós nunca vamos conseguir produzir luz que esse mundo tanto precisa. Então não tem como eu falar que sou cristão se eu não demonstro amor. Não tem como eu falar que sou cristão se eu não tenho obras. Não tem como eu falar que sou cristão se eu não demonstro graça e misericórdia a quem tanto necessita. Eu olhando o texto aqui, a nossa lição diz assim, ó, existe um convite de Cristo, né, que é permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, pastor Fabrício, é condicional Jesus permanecer em mim? Eu preciso primeiro permanecer nele ou ele permanece em mim primeiro? Como funciona isso? É interessante, porque é um jogo de palavras que acontece em todo o capítulo, né? É interessante porque a afirmação de Jesus com respeito a quem é a fonte de vida, ela é que determina a forma como nós devemos compreender esse texto, né? Como também todos os demais estudos que a gente fez até agora, né? Jesus disse assim, eu sou a videira. Uma árvore muito comum nos dias dele, né? E é interessante essa peculiaridade que há em Jesus, de nos dar exemplos práticos para que a gente entenda qual é o objetivo do seu ensinamento, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem é mais importante? Quem depende de quem para viver? Até parece que a princípio, quando a gente fala assim, a gente tem que estar em Jesus para ele estar na gente. Na realidade, ele é a fonte de vida. Como essa tirinha aqui do começo, né? Sem estar conectado à tomada, não adianta nada, não vai brilhar. Então é interessante que quem está acompanhando a lição em casa, e a última lição, tem uma Bíblia, né? Porque essa é a ênfase que é dada no capítulo 15, né? Permanecer na palavra, permaneça na minha palavra, meus mandamentos que também estão na sua palavra, permaneça no meu amor. Onde é que a gente aprende o amor de Deus? Na palavra de Deus. Interessante que toda essa lição, toda a nossa compreensão a respeito da antiga e da nova aliança histórica, as reações que eles tiveram com a antiga aliança e também com
a nova aliança feita no sangue de Jesus, tudo a gente conheceu através da Bíblia. Do relato bíblico, da expressão bíblica, da explicação dita pelos apóstolos, explicando o que Jeremias tinha falado e tal. Então é interessante, né? É como se Jesus falasse assim, olha, você quer permanecer conectado em mim? Permaneça conectado em minha palavra. Eu sou a fonte de vida. Como é que funciona isso? É a gente reconhecer que assim como uma lâmpadazinha não funciona se a gente estiver conectado, estou com o celular aqui, está conectado ainda, né? Eu preciso estar colocando ela numa fonte, por vez ou outra, mas se a gente não estiver conectado em Jesus, se nós não estivermos ligados a Ele, é impossível a gente permanecer. Falando em permanecer, né, é interessante, porque até mencionou questão de casamento e tal, vai falar bastante de casamento no próximo trimestre aí, que a gente vai ter sobre sexualidade. Para alguém permanecer casado, ela tem que casar. Não dá para alguém dizer, eu quero permanecer casado. O cara nem casou ainda. O Ken já pode falar isso, né? Quem já casou ano passado, retrasado? Ano retrasado. Retrasado, né? Então, para alguém permanecer casado, ela tem que casar. E é interessante que lá um pouquinho mais na frente, no mesmo capítulo, Jesus vai falar assim, eu amei vocês primeiro. Não é vocês que me amaram, é porque vocês me amaram, aí eu fui sensibilizado e fiz uma aliança com vocês. Não, não. Eu amei vocês primeiro, e mesmo vocês sabendo da possibilidade de vocês quebrarem, eu vou ser fiel à minha aliança até o final. O que você falou agora faz sentido para mim o seguinte, porque eu lembro quando eu li, estava tendo estudos bíblicos ainda, né? E aí eu conversando com o irmão que me deu o estudo, né? E a gente leu esse pedaço, ele falando assim, olha, permaneçam em Jesus, Ele é a videira, vocês são os ramos, né? Então na minha cabeça assim, então eu tenho que procurar Jesus. Eu tenho que procurar Jesus todos os dias. E eu levei como regra, tenho que procurar todos os dias Jesus. Só que eu comecei a perceber que isso está ficando cansativo e chato. Né? É o que nós falamos muitas vezes aqui no nosso podcast aqui, de que não somos nós que procuramos Jesus, né? Mas é Jesus que já está nos procurando. Né? E o fato de eu procurar Jesus é porque eu já estou experimentando o Espírito tocar em meu coração, me constranger a buscá-lo, né? E olha que interessante como que é o que nós chamamos de graça preveniente, né? Deus espalha o seu amor e seu Espírito está entre todos, né? Para que esse Espírito constranja-nos a buscá-lo, né? Então, permanecer em Jesus é uma consequência a uma resposta que o Espírito causou em nosso coração. Não é isso, professor? Ellen White ela abrange um pouquinho mais isso no livro Caminho a Cristo, onde ela coloca que você permanecer em Cristo tem que ser uma forma também, como o senhor disse, atrativa, para que outras pessoas possam ser sensibilizadas através do teu caráter e do teu testemunho. Ellen White ela fala assim, os cristãos são postos como luminares no caminho para o céu. Cumpre-lhes refletir sobre o mundo a luz de Cristo sobre eles que incide. Sua vida e caráter deve ser molde aos outros que possam obter pelo seu intermédio uma justa concepção de Cristo e de seu serviço. Então não adianta eu pensar que o permanecer em Cristo também é somente da forma como eu penso. Esse é o grande perigo de achar que o cristianismo é uma frente única. Mas eu tenho que abrir a minha mente para que as pessoas possam compreender que a aceitação a Jesus, a vivência com Cristo, cada um terá de uma forma individual e singular. Verdade, e tem que se respeitar, né? Porque às vezes a gente chega com um padrão. Eu chego pro Kenji aqui, Kenji, então, ó, você se batizou, tá certo, tá aqui, ó, o manual, e a religião, né? Religião. Ela quer explicar e parece uma coisa boa, né? Porque eu tô aqui explicando pro Kenji assim, assado. Mas é o ponto de partida. O que o Kenji não pode fazer é a vida inteira seguir essa pauta. E pode ser que na minha cartilha está dizendo o seguinte, ó, buscar o Senhor 5 horas da madrugada. Na minha cabeça, que passei para ele, é permanecer. Primeira hora do dia. Primeira hora do dia. Mas o Kenji, ele trabalha na madrugada, coitado. Então imagine só como que vai ser sofrido para ele acordar cedo, para ter essa comunhão, para permanecer segundo a minha visão, não a visão dele, né? Que a gente não está partindo por relativismo aqui, mas o permanecer dentro das Escrituras, que é estar, o final do negócio é estar com o Senhor, né? Kenji, como que você faz para permanecer com o Senhor aí? Como que você passa o dia com Deus aí? Bom, eu tenho uma coisa muito particular, né? Algumas pessoas devem ter parecido, além de oração, Bíblia e tal, eu gosto muito de ouvir música, hinos. Às vezes até durante o dia, durante o trabalho, isso me ajuda a permanecer mais perto de Deus. É uma forma pessoal
de eu conseguir me aproximar de Deus, né? Além da leitura da palavra, a lição, eu gosto muito de ouvir, cantar, tocar músicas. Então, para mim, essa é a minha forma especial ali, uma forma que é sem esforço. Eu consigo ouvir música o dia inteiro, se for, com fone de ouvido, não tem problema. E é uma forma que eu gosto muito, né? Te ajuda a conectar, né? Exatamente. Fabrício, como que você permanece? O que você gosta? Olha, para mim, eu... Fiquei sabendo que você gosta de orar de joelhos, no milho. Então, eu, assim, além de orar e tudo, mas a Bíblia continua sendo para mim, e eu gosto bastante, né, de ter esse momento com Deus, de particular, e tento fazer isso numa hora mais tranquila. No meu caso, né, como é possível fazer, meu irmão é porteiro em Brasília, né, ele termina o expediente 6 da manhã. É cristão também e tal, e ele busca um horário mais alternativo. Para mim é interessante e é viável, e seria o ideal que todo mundo fizesse isso, né, antes de começar o dia e tal, porque realmente a gente sabe, começa o dia, vem aquela agenda, vem aquela correria, e cada um tem a sua dinâmica de cada dia, né, mas é diferente quando você busca Deus antes de tudo. E Ellen White até fala que Jesus tinha esse costume, né, quando ele ia orar, muitas e muitas vezes, ele saía, ou ia para um monte, ou ia para um jardim, para algum lugar só, ele falava em um tom de voz, disse ela, que dava até para ouvir. Mas ele ficava no ambiente, não para se mostrar como os fariseus, mas ele tinha entre aspas, um ritual de intimidade com Deus. O que eu vejo por trás desse texto, que é o base dessa semana, esse grande convite, é um Deus dizendo assim, meu filho, eu quero ter intimidade com você. E intimidade não dá para se ter com contatos esporádicos, como um acidente, não é? É muito legal quando a gente está com um familiar da gente, ou amigos, né? É comum, e aí, brother, como é que tá e tal? Você manda um meme, você conversa e tal. Você mantém aquela permanência, não é uma coisa pontual. E eu imagino Jesus com essa intenção, esse tipo de relacionamento que ele gostaria de ter com a gente. Para a gente permanecer não só com ele, né? Quando a gente quer, quando a gente acha conveniente, ou na igreja, ou num evento, né? Ou quando eu estou fazendo alguma coisa no ministério, né? Mas nele, estar nele, conectado a ele, e cada um tem sua forma, né, que mais lhe favorece a isso, mas para mim a palavra de Deus ainda continua sendo uma forma de Deus falar assim, pessoalmente para mim, e quando eu faço isso numa hora mais tranquila, me organizo para isso, eu geralmente tenho um resultado bem interessante, me sinto conectado a Jesus. Avançando um pouquinho aqui, nós vamos lá para Compreenda. E aí, aqui vai falar sobre o propósito desse convite, né? A nossa lição tem como título Grande Convite, que é o convite da permanência, da intimidade, né, com Deus, né? E qual seria esse propósito? Pastor Léo, me ajuda aqui, ó. Eu me conecto, eu me permaneço igual o Kenji. Eu passo o dia aí ouvindo, curtindo, o pastor Fabrício lendo tal. Mas qual é o objetivo? É só para eu me sentir bem, me sentir parte de Cristo? Qual é o objetivo disso? Infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam que a religião você tem que viver em base do êxtase. Você querer ter algo sentimental, que você possa ter uma sensibilidade de realidade. Mas, na verdade, é o conceito de propósito, de missão. E, principalmente, que a lição coloca, é o aprender a me aliar a Deus como um combatente nessa terra contra o pecado. A lição ela deixa uma coisa muito importante para a gente, que ao longo das Escrituras, o que Cristo colocou para cada filho seu, ele escreveu uma carta individual para cada um de nós. E a base dela é amor. Mas as pessoas confundem amor com sentimentos frívolos. Infelizmente, a palavra amor acabou se deturpando ao longo dos séculos. Uma questão mais erótica, mais prazerosa, né? No sentido ficou do prazer. Carnal, não ficou no sentido espiritual. Porque quando nós falamos do amor bíblico, é uma coisa incondicional. A gente não consegue mensurar isso com as nossas palavras ou conseguimos enxergar isso com os nossos próprios olhos. A gente quer colocar isso dentro da nossa régua de medida. E isso acaba não acontecendo. Por isso que muitas pessoas entram na igreja frustradas e saem decepcionadas. Porque ao invés de buscarem um culto de adoração a Deus, buscarem um amor genuíno, puro, estão atrás de uma religiosidade e não de um passo
que você vai ter diante do seu Criador. Viu, pastor Adriano, falando aqui de propósito, é interessante, né? Porque quando a gente remonta tudo que a gente estudou nesse último trimestre, com as alianças que Deus fez, a aliança eterna de Deus, Jesus, né, acho que foi a terceira ou quarta lição, ele condensa tudo, né? Jesus tem um poder de síntese incrível, né? Então, tudo que está na lei aí, que vocês estão discutindo, preocupados com regras, com rituais e tal, não sei o quê. Resumindo, gente, é o seguinte: ame a Deus. E se você diz que ama a Deus, como diz que Deus é importante na sua vida, que este amor te leve a amar o próximo. Então, o propósito dessa conexão diária com Jesus, desse convite, da resposta a esse convite diário, isso é importante também, né? Diário, não é um convite esporádico, é diário. O propósito de Jesus é que a gente dê fruto. Isso. E o fruto desse relacionamento íntimo com Jesus, que eu alimento através da palavra, através de coisas que me aproximam dele, ele me impulsiona a cumprir este mandamento, que é até interessante, né? Na última lição a gente falou sobre nova aliança, né? Ela não era nova porque anulou a antiga, né? Nova porque ela se encheu de significado com o cumprimento de Jesus ter vindo, né? E ter dado a vida por nós. João fala que Jesus nos deu um novo mandamento, né? Ué, como é que é novo mandamento? No passado não tinha falado também que era para amar o próximo? A Deus e ao próximo como a ti mesmo? Então não é que é novo, mas é porque Jesus, ele deixa claro para nós: olha, se você se mantiver conectado comigo, o fruto da carne é egoísmo, individualismo, é falar mal, é criticar, não sei o que, se sentir melhor do que os outros, né, abusar, né, usar o corpo do outro, estragar o próprio corpo, né, desonrar a Deus. Enfim, esse é o resultado do fruto da carne. Agora, o fruto do Espírito, o fruto de quem está conectado comigo, vai ser amar o outro como você se ama. É legal a gente parar para pensar também nas dimensões, né, desse fruto. Porque ele não vai beneficiar só a mim. Ele vai beneficiar as pessoas. Essa é a evidência que o fruto é de Deus, né? Exatamente. Abençoa os aqui outros. no verso 8 do capítulo 15, assim, ó, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E o que a gente falou assim, tem duas dimensões, né? Tem o fruto em que eu me beneficio, em que sentido? O fruto do Espírito age o Espírito age em mim e eu produzo o fruto do Espírito que está em Gálatas, que é amor, paciência, algo bom para mim, claro, e também bom para o próximo, né? Agora, o outro aspecto do fruto é realmente fazer discípulos. Eu permaneço em Cristo, eu ouço música, eu estudo a Bíblia, eu faço tantas outras coisas. Beleza, e daí, né? E aí? Aí eu viro um gordo espiritual, né? Obeso. Uma ovelha gorda. Um obeso espiritual. E nós temos que compartilhar isso. Então, a intenção do reino de Deus é algo orgânico, né? Quando uma macieira, você planta aí uma sementinha de macieira, né? Você quer que ela dê maçãs, não uma árvore frutífera, né? É claro que nós temos árvores aí que não têm frutos, enfim. Mas, enfim, você planta a sementinha da maçã porque você quer maçãs. É a mesma coisa Cristo. Cristo planta no teu coração o Espírito porque quer que você produza o fruto, né? Muito bem, gente. Continuando aqui. Então, Adriano, posso voltar à questão só da religiosidade? Opa, é interessante, né? Bom Porque papo. até a lição também menciona essa questão do propósito desse convite, né? Ela deve me impulsionar naturalmente a ações práticas, né? Até Tiago fala sobre a questão da religião verdadeira, né? Religião verdadeira é pessoas que têm desconectado dos valores do mundo. Os valores do mundo são contrários ao do reino de Deus, né? Do reino de Deus é altruísmo, é entrega, sacrificar-se, né? Se preocupar com o outro, aquela coisa toda. Amar uns aos outros, né? Como Cristo nos amou. Que desafio, que mandamento violento, na minha opinião, isso aqui. Muito desafiador isso aqui. Mas essa é a consequência natural de quem está ligado a Jesus, né? De quem está conectado a Jesus todo dia. E é interessante porque esse amor, ele não é teórico. O amor de Deus sempre vai me levar à prática. Cuidar dos que não podem ser cuidados, né? Se cuidar das viúvas, né? Dos desprotegidos, dos órfãos, né? Ajudar quem precisa. Então perceba que esse amor, de fato, apresentado por Jesus, esse propósito do convite de Jesus, é que a gente viva a prática. A prática do amor. Ação. Essa questão da prática é como se Deus estivesse pedindo um feedback para nós, né? Eu falo isso porque a minha esposa, não sei, a mulher de vocês, né? Ou as mulheres de vocês, não sei. Enfim. Tem uma só. Uma só.
Mas, por exemplo, a minha esposa, ela sempre vive fazendo aquela pergunta: amor, você me ama? Eu falei: caramba, eu falei ontem, eu falei de manhã cedo, você quer de novo, né? Eu lembro de uma vez com um cara falando sobre isso, falou assim: nossa, eu já falei uma vez pra ela diante do altar, o dia que eu mudar de ideia, eu falo pra ela. Eu aviso, né? Eu aviso. Mas então, eu vejo isso, é Deus também. Deus, ele assim, ele nos ama tanto que ele quer um feedback e aí dá uma resposta pra mim que você me ama, né? E é através dos frutos, né? Mas é isso que é interessante, pastor Adriano, quando a gente para pensar um pouquinho a respeito sobre a importância do amor verdadeiro e genuíno. Infelizmente, o amor acabou se tornando algo relativo. Uhum. Eu amo a Cristo, mas o que me importa é eu vir à igreja, assistir um culto, vou para minha casa, ninguém tem nada a ver com isso. É minha fé com Deus e mais ninguém. Sem compromisso com ninguém. Não tenho que ter compromisso. O evangelho é muito mais do que isso. Tiago, ele olha para Paulo e fala assim: vem cá, mostre-me tua fé que eu vou te mostrar as minhas obras. A obra é algo involuntário que vai acontecer em minha vida pela minha aceitação a Cristo. Não tem como eu falar que eu amo a Jesus se eu sei que meu próximo está passando necessidade, se está passando por adversidades que eu posso ajudar a solucionar dentro da minha competência. Às vezes nós olhamos, por isso que as pessoas se sentem vazias dentro da igreja, não encontraram um propósito, não encontraram o que significa permanecer. Eu estar em Cristo não é ir até Ele e voltar, é ir e ficar. Permanecer. Muito bem. Gente, o que nós podemos falar mais aqui? Ó, por exemplo, o Kenji falou de músicas, o pastor Fabrício falou de leitura. Eu vou acrescentar algo prático que eu acho que é permanecer. Eu vou conciliar. Eu gosto de ouvir podcast. Eu ouço, né? E quando eu faço exercício, tá? Eu saio de manhã cedo, é o momento de eu ouvir palestras, ou sermões, ou até os podcasts, né? É o momento ali que está eu e Deus, mesmo fazendo exercício, eu me sinto que eu estou permanecendo nele, né? Vocês teriam outra coisa? Porque, veja, eu estou falando isso porque eu lembro que eu conversando com um jovem, e o jovem falou para mim o seguinte, de que a maneira em que ele estava sendo ensinado e orientado, ele não estava conseguindo sentir que estava se conectando com Deus, né? Porque às 40 madrugadas ele dormia no meio da oração. No meio da oração, né? O jejum, ele não conseguia se concentrar, não conseguia passar o jejum. A forma de estudar a lição, enfim, ele estava desesperadamente dizendo o seguinte: eu nunca tive, eu não sei que comunhão com Deus, porque eu vou fazer isso que vocês pedem e eu não tenho, né? E aí eu trabalhei com ele de que existem várias formas, né, de eu ter comunhão com Deus, né? Por exemplo, assistindo, Fabrício, eu assistindo algo, eu posso ter comunhão com Deus? Pode, é possível sim, é possível. Falar em questão de assistir, pastor Adriano, ainda mais uma coisa que te impulsiona a você manifestar a evidência de que você está conectado a Jesus, né? Quando você decide ajudar alguém que está precisando, né? Servir alguém que está precisando, não há necessidade mesmo. Final do ano passado, né? Eu fui visitar uma ovelha minha do Piauí, quando eu fui pastor no Piauí, ela estava aqui, conheceu a gente bem no começo do ministério, estava aqui já com a filha com 18 anos de idade, com 19 pinos na coluna, e estava aqui já praticamente paralisada, veio remover os pinos, um negócio bem complicado, estava com uma doença meio que degenerativa. E a gente conseguiu lá, eu sabia que ela estava aqui, vendo de favor na casa de alguém que não conseguiu receber ela, foi lá na outra casa e receberam, bem desafiador, porque a minha não conseguia mandar mais. E a gente teve o prazer de ir lá, e não só de ir lá fazer uma oração, né? Foi muito legal poder ir lá e levar uma cesta. E a alegria, aquele receio, né? Pensar que eu estou querendo, sei lá, dar esmola. Não, pastor, muito obrigado, vai ser muito bom e tal. A família que estava lá, que não eram adventistas, ficaram assim, felizes e tal. Gostaram da nossa... Voltamos a depois também. E eu achei interessante a questão do permanecer, assim servindo, que meu filho, que eu levei ele, né, ele ficou muito feliz. Ai, que legal. De saber que estava ajudando. Na hora de sair, eu chamei essa menina discretamente, e ela deu dinheiro para ela. Não abriu nada, só mãozinha fechada, fui lá e entregou. Ela, muito obrigado, veio na hora certa e tal. E quando a gente para falar isso, né, e mensurar isso com ações, né, a gente até acha que é alguma coisa da gente, né, que a gente é bom, a gente que, né, que é, mas não é, cara.
A gente faz essas coisas porque Jesus, porque a gente está conectado com Jesus. A gente não é bom, a gente por nós mesmos, a gente está nem aí para os outros. Os outros estão morrendo do nosso lado, a gente não vai fazer nada. Mas quando a gente está conectado a Jesus, ele faz com que a gente, eu não diria nem naturalmente, porque não é natural nosso, né? É involuntário isso. É o Espírito agindo na vida da gente. E servir os outros é uma das maiores formas mais práticas, porque ler a Bíblia é legal, né? Ouvir música e tal, ouvir um filme, e é tudo bom, mas se isso não impulsionar alguma coisa realmente útil, prática na vida de alguém, tem alguma coisa errada. E a gente tem que sempre lembrar que o nosso coração, ele é segundo Calvino, uma fábrica de ídolos, né? Uhum. E a gente não consegue colocar mais coisas no coração. O nosso coração todo está ocupado. Não fala que, no teu coração, não, está ocupado de alguma coisa, né? Então a gente tem que tirar algo e colocar outra. É substituir, né? Então, assim, para permanecer em Jesus, a gente tem que perceber o seguinte, peraí, eu estou permanecendo no quê? Né? Eu estou permanecendo mais nas séries da Netflix, está toda atualizada, né? Eu estou permanecendo nas maiores discussões das redes sociais. E por que eu não consigo permanecer em Jesus? Então a gente tem que tirar isso, né? Parar de permanecer nessa situação e voltar o foco aí de Jesus, né? Vamos então, avançando, momento hipertexto. Vamos ler alguns versos bíblicos aqui e fazer ligação com o nosso tema, né? É o nosso tema aí de permanecer em Cristo. Quero pedir para o Kenji, amigão, você pode ler para nós João, capítulo 17, verso 20 ao 23. Então, lê isso. O Léo vai ler para nós Apocalipse 3, 20 ao 21. E o Fabrício Leão, por favor, Mateus 23, 37. Então, nós vamos ler o texto e aí você vai dizer para nós aí qual palavrinha combina, né, na sequência, ou antes, aí, ou paralelo, a palavrinha permanecer. Então, vamos lá, Kenji, com você. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Até o verso 23, né? Isso. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou nele e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. E que palavrinha você pode completar aí na permanecer? Permanecer, eu coloquei aqui unidade. Unidade. Estar unido, né? Jesus aqui ele está falando, né, para estarmos juntos, unidos. Show de bola. Léo, e você aí? Apocalipse capítulo 3, verso 20 e 21. Isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. E aí, o que tem a ver o nosso texto aí com o nosso tema e qual palavrinha que você colocaria aí, né? Quando você... esse texto eu acho muito, muito bacana. Quando você permite o Senhor adentrar a tua vida, a diferença é notável. Uma você recebe uma bênção, outra você abre a porta para a salvação, e outra a tua vida vai mudar para o resto. E eu permanecer nesse texto, parece que é Jesus comendo com a gente. Ceando, ele está ali. Uhum. Eu quero participar dos mínimos detalhes da tua vida. Desde você deitar, ao você levantar, ao deitar. Quero estar com você. E qual palavrinha você completa aí para nós? Aqui eu coloco permanecer também, ele vai te dar a vitória. É o conceito. Verdade, permanência, vitória. Interessante, né? Porque essa palavra do Léo parece assim, a princípio tem nada a ver, né? Mas no final do texto, capítulo 3, ele fala que vitorioso é aquele que abre o coração para Cristo. Né? Isso. Todo dia, né? É esse que é o vitorioso aí nesse contexto aí de Laodiceia, né? De indiferença e tal. É aquele que para de viver sem Jesus, deixa ele entrar. A minha aqui parece um texto assim, bem forte, né? Meio melancólico, 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos
como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Então, eu vejo uma imagem assim, é alguém querendo reunir, estar com eles, né? Com a proteção, né? E o que você vê aí? Eu coloquei aqui algumas palavras, né? Mas aqui, quando eu leio esse texto, né? Quando eu leio esse texto de Jesus, deixando claro, né, que essa foi sempre a intenção dele, né? A intenção dele lá no deserto, a intenção com Adão, foi a intenção com Moisés, né, com Davi. Foi a intenção dele quando veio aqui, né, morrer por nós, derramar seu sangue, né, o sangue da nova aliança. A intenção de Deus era que nós entendêssemos que nele a gente tem uma oportunidade, né? Então, Deus nos dá o privilégio de ter uma oportunidade diária de nos voltar para Ele. Nós não precisamos permitir que essa experiência de Jerusalém, que sofreu tanto, né, foi destruída, né? Jerusalém se destruiu, vai ficar pedra sobre pedra. Que eu vim aqui para salvar vocês, vocês não quiseram. Eu vejo Deus dizendo assim, olha, Fabrício, olha, tem muita gente que perdeu a oportunidade. Muita gente deixou passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. Desconectou de mim. Parece muito óbvio nas palavras de Jesus, mas muito significativas, né? Vocês não podem fazer nada. Não adianta ser Jerusalém, ser pastor, nada disso não. Essa tua história desconectou de mim, vai morrer, vai murchar. Então aproveite essa oportunidade diária, não abre mão dela. Eu quero estar perto, assim como uma galinha que está com seus pintinhos ali. Eu quero estar com você. Pode se abrigar em mim, que eu não vou deixar não. Eu não vou deixar você de nenhuma forma. E qual a palavrinha para completar aí nossa rede semântica? Eu coloquei aqui confiança. Confiança. Confiar que Deus vai estar com a gente Eu sempre. coloquei alimentar-se ou alimentação, né? Porque eu me alimento. Aí nós falamos de estudo da Bíblia. Poderíamos falar de oração também, que é uma forma de permanecer nele, né? Os pensamentos, um momento de retiro, de conversa, um momento Ficar de em silêncio, né? Isso, para ouvir solitude. Deus falar. E aí encaixa muito bem aqui a questão das disciplinas espirituais que nos ajudam a desenvolver a nossa piedade, né? Muito bem, passamos aqui pela nossa rede semântica e eu quero agora jogar aqui para nossa mesa com relação a esse convite persistente, né? Muitos não gostam de pessoas insistentes, né? Que chegam até a ser chatas, né? Eu lembro que eu trabalhei como vendas, né? E eu não fui um vendedor persistente, né? Porque eu não gosto de vendedores persistentes, para mim são chatos, né? E nós cristãos, nós temos um produto chamado Evangelho, Cristo. E nós amamos, por exemplo, eu amo o Léo e eu quero que o Léo receba a salvação, seja transformado. E eu tenho um produto chamado Jesus, posso dizer aqui nesse contexto aqui, né? E eu quero entregar para ele, eu quero vender, eu quero que ele compre esse produto, né? Como vender o produto de Jesus, como oferecer o produto de Jesus sem ser chato? Porque... Comprando antes. Comprando antes. Eu acho que o nosso maior desafio é esse. A gente fala muito para os outros. Você fala quem está vendendo ter o produto. Eu acho que essa é a maior jogada que alguém poderia ter. É interessante, né? Eu estou fazendo uma academia num lugar aqui e tal, aí não parece. Eu vou no lugar, é meio que funcional, porque o joelho tá bichado aqui e tal. E tem lá as fotinhas do cara antes e depois. E o cara tá lá, né? É interessante, né? Porque quando você ouve alguém, dá certo. Não, dá certo porque eu fiz, mano. Funciona. E é interessante, né? A gente fala muito, permaneça em Jesus, olha, não tem vida longe de Jesus, a gente não tem alegria longe de Jesus, você quer ter uma vida de significado, fica com Jesus, mas aí eu não fico. Aí, a maior evidência de que dá certo deveria ser a minha vida. E quando isso acontece, aquele convite aparentemente chato, ele se torna uma motivação para quem está perto da gente. E era justamente isso que Jesus gostaria que a gente fosse para o mundo, né? Que os outros olhassem para a gente, olhassem para a minha vida e vissem o fruto dele agindo na minha vida. A tal ponto de querer ter também. Mas esse convite persistente de Jesus, embora pareça muitas vezes aparentemente até meio que inconveniente muitas horas, mas é porque é real. Alguém desconectado dele vai ter uma vida sem a possibilidade de permanecer verde, dando frutos, tendo significado.
Parece muito óbvia a explicação dele, mas ele fala assim, olha, vocês não podem ficar desconectados de mim, não pode. Assim como o ramo não pode ficar desconectado da vida dele, você também não pode. Então, quer ter vida, conecte-se a mim. Kenji, e você, como que você vê aí? Você já foi um crente chato aí? Um vendedor chato? É interessante o pastor ter tocado nesse tópico de vender, né, alguma coisa, que a gente, quando a gente faz esse convite para alguém, que a gente, na verdade, é o convite que Jesus está fazendo através de nós, né? A gente não ganha nada com isso. A gente não está vendendo para lucrar com isso. A benefício é somente para aquela pessoa que está recebendo, né? Não deveria. Tem pessoas lucrando aí com o evangelho. Exatamente. Mas já é diferente, igual o pastor tinha falado. Você ser um consumidor do produto. Eu tenho o produto na minha casa, eu uso marca de pasta de dente X. E aí eu vou indicar, nossa, a pasta de dente aqui tá muito boa, eu perdi a sensibilidade do dente por causa dela, eu tô indicando para você. Você não tá vendendo. A pessoa vai lá no mercado e vai comprar por ela. A experiência dela com aquilo, né? E eu creio que com o evangelho é a mesma coisa. A gente fala do evangelho, fala de Jesus, mas a decisão é da pessoa com Jesus apenas, né? É um convite que, na verdade, Jesus está fazendo através de nós. Show de bola. Sabe uma coisa, Adriano, que é bacana a gente parar para pensar? Quando você tocou no assunto, eu também tive que trabalhar com vendas durante quase 7 anos da minha vida. Se você acha que o produto é caro, você não vende. Então, se você acha que o evangelho é caro demais, é difícil de se viver, você nunca vai conseguir transmitir essa mensagem. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender o que nós falamos. Apresentamos tantas dificuldades em de você aceitar a Jesus, queremos mostrar sempre os nãos primeiros. E Ou não o que tem que fazer. É a regra, a lei. Mas Jesus ele fala, se me amardes de todo o teu coração, você, consequentemente, você vai aceitar o quê? As minhas normas. Então, ao invés de eu apresentar a religião de Jesus, não a religião do Leonardo, eu tenho que apresentar a religião de Cristo, que prega paz e abundância, amor incondicional. Aí sim, as pessoas vão conseguir enxergar o Jesus que transformou a minha vida e aquilo que ele pode também fazer na vida delas. Então tá o segredo, né? Já aconteceu comigo de pessoas falarem assim, Adriano, fica quieto, vai. Não fala mais desse assunto, né? Puxa vida, mas eu estraguei a oportunidade. Mas também, graças a Deus, já tive a oportunidade de a pessoa chegar para mim, Adriano, você é cristão, né? Conta para mim. Então a gente fica meio no extremo de ser o cara chato crente ou agente secreto de Jesus, né? A gente não pode ser nenhum outro, né? E aí então já temos aqui uma explicação interessante aqui, que a gente tem que ter esse produto para poder oferecer para as pessoas de maneira que não sejamos aí uns vendedores chatos do evangelho. É interessante também, né, pastor Adriano, que Jesus contou essa parábola, ele mandou o servo convidar para a festa, para a ceia e tal, aquela coisa toda. E é interessante porque o exemplo contado da parábola que Jesus usou, daquele servo que apresentou o convite, cada um deu uma desculpa e tal, é interessante essa questão do Kenji, né? A tarefa do servo é convidar, alguém vai ouvir. Interessante que ele abriu o convite para todo mundo, foi um monte de gente que nem, né, não deveria nem estar lá, e foi. E é interessante porque Jesus, ele se apresenta como esse servo, que veio para fazer todo esse negócio de aliança e tal, tudo isso é Deus, resumindo, Deus buscando a gente o tempo todo para dizer, meu filho, olha, pai, eu morri por você, eu quero ter intimidade com você, eu quero viver com você. Não é agora, é na eternidade toda. Você quer amar as pessoas? Então esteja comigo. Quer ter poder para obedecer? Esteja comigo. Quer ter prazer em fazer minhas coisas? Esteja comigo. Eu quero estar com você, entendeu? Eu quero viver com você. E é muito legal a gente ver que Deus ele tem essa busca implacável. Termina até sendo chato, tem hora, né? Por isso que é o amor de Deus quem nos constrange. É um Deus o tempo todo agindo. Eu quero te abençoar, não quero que você colhe essas consequências ruins, não. Então me obedeça por amor, não faça por outro motivo, não. Porque eu já te amei primeiro, então não tem que fazer nada para eu te amar, não, eu já te amo, então faça por amor. Então a gente vê ele é muito insistente e só faz isso quem ama. Pastor, posso só dar um breve relato? Uma coisa que, como aconteceu o evangelho na vida da minha família. Minha mãe se casou muito nova. Minha mãe era professora de catequese. E quando ela se mudou para a primeira casa, foi para uma das fundadoras da igreja adventista, lá na minha cidade. Parede de divisa, casa, muro baixinho, uma casa era um pouco mais alta do que a outra.
Meu pai não permitia que essa senhora conversasse com minha mãe. E minha mãe, quando esperava meu pai sair para trabalhar, ela ia para o fundo de casa, a irmã ficava do lado do fundo também, pelo muro, e minha mãe recebia estudo bíblico pelo muro. Olha. A irmã falava a passagem, minha mãe procurava. E olha que Jesus veio derrubar os muros de separações. Você entendeu? Olha só. A grande questão é que depois disso saiu 2 pastores por causa disso. Eu sou pastor e meu irmão também é pastor lá no Piauí. Então, assim, se aquela irmã tivesse desistido, o que teria sido da minha família? Então, não é o que ser um cristão chato. Nós precisamos aprender a ser um cristão oportunista. E persistente, né? Não desistir. Verdade. Porque Jesus, ele nunca desistiu de uma única alma. Então, nós temos que colocar esse amor de Cristo em nosso coração para que as pessoas possam entender também que o amor incondicional de Cristo por almas é o amor que está dentro do meu coração, que deve ser transmitido a ela também. Muito bem, gente. Terminamos aqui o nosso último episódio da nossa temporada, né? Do podcast No Contexto. Quero agradecer aqui ao Kenji. Obrigadão, Kenji. Deus abençoe você. A honra é toda minha, pastor. Opa. Estamos Pastor aí. Leonardo, valeu, cara, pelas contribuições. Estamos juntos aí. Pastor Fabrício, foi um prazer miserável estar com você nessa temporada. E os nossos ouvintes podem esperar coisas boas pela frente aí ou não? Pode. Antes de falar que nosso projeto vai continuar, queria agradecer também para a pastor Adriana, sei que não é fácil também, além de cuidar lá das suas ovelhas, está também ampliando, né, o raio de alcance aí dos dons que Deus te deu para abençoar nossos jovens. Deus continue te usando, te dando ânimo. Foi muito legal poder ter esse primeiro momento, primeiro trimestre, que Deus permita que a gente esteja aí proporcionando momentos de estudos da Bíblia aí com base na lição para os nossos jovens. Deus te abençoe. Obrigado também pela força. E certamente, tem muita bênção aí reservada para nós aí. Então, fiquei sabendo nos bastidores que vai próximo melhorar trimestre. muitas coisas. Uma verdade. delas vai tirar todo mundo e colocar outros para melhorar de vez, né? Mas muito bem, vamos terminar aqui com uma oração. Quero pedir para o pastor Leonardo. Pastorzão, ora para nós, pedindo a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pela forma como um dia o Senhor impactou o nosso coração para que pudéssemos estar aqui explanando a tua palavra. Queremos te pedir a todos nós também, aos nossos ouvintes, que eles possam ser agraciados com o poder da mesma, para que assim todos nós possamos nos unir neste grande amor que um dia contagiou a nossa vida, para que possamos contagiar mais pessoas ainda. Nos dê a tua graça, tua paz, o teu amor neste dia. Tudo isso te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então termina aqui nosso podcast. Quero pedir para você, então, nos seguir no @ja.paulistaleste, curtir nosso perfil, nos seguir lá, se inscrever no canal, no YouTube /Paulista Leste e também tirar uma foto, um print aí da nova lição da Escola Sabatina Jovem e nos marcar com a hashtag permanecer no contexto. Permanecer no contexto. O primeiro colocado no sorteio ganhará então a camiseta no contexto, o segundo uma lição digital e o terceiro vai levar 3 meses de Spotify para casa, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima temporada que promete, pastor Fabrício. Top, se vê lá. Promete, tá? Para maiores de 16 É isso aí, vai ser muito top, vai ser muito bom. Valeu, gente. Até lá. Valeu.